TV da Soledade. A TV da Padroeira de Itajubá. Transmitindo de Itajubá para todo mundo. No YouTube, Facebook, Instagram. TV da Soledade. A partir de agora, aqui na TV da Soledade, Encontro de Fé. No início desse programa, nós queremos já de antemão agradecer ao Padre Lucemir, que está nos ajudando nesses 3 dias introdutórios do Grande Retiro. Também agradecer a você que está em casa, nos assistindo. Eu peço que você compartilhe com seus amigos, nas suas redes sociais, aquilo que nós estamos transmitindo. É a multiplicação que vai gerar a grande bondade, né? Se todos compartilhassem o bem, com certeza o nosso mundo seria melhor. Então eu conto com você que está em casa também para compartilhar esse programa, para que mais pessoas possam ter acesso àquilo que nós estamos propondo. Para começar, nós vamos rezar então, como faremos todos os dias, oração de Santo Inácio de Loyola. Vamos então à oração. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade e a minha memória também, o meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo o que tenho e possuo de vós me destes com amor. Todos os dons que me destes, com gratidão, vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor, vossa graça. Isto me basta, nada mais quero pedir. Amém. Então, agora nós vamos até a cidade de Bauru para conversar com o Padre Lucemir. Boa noite, Padre Lucemir. Boa noite, Padre Valmir. Boa noite, meu irmão, minha irmã que nos acompanha pela TV da Soledade. Uma alegria, esse nosso segundo encontro, poder estar aqui novamente. Seguindo aquele ritmo, né, de ontem, então vamos para esse segundo momento, esse segundo dia, né, de introdução ao Grande Retiro. A palavra está contigo. Obrigado, Padre Valmir. Obrigado por você que está nos acompanhando, né, pela sua paciência, pelo seu carinho e pelo seu desejo de fazer e de crescer na fé, fazendo essa experiência dos exercícios espirituais. Nós falamos ontem, né, que os exercícios espirituais são fruto da experiência de Santo Inácio de Loyola. Falamos um pouquinho ontem, fazendo uma pequena retrospectiva, falamos um pouquinho da vida de Santo Inácio de Loyola, falamos um pouquinho do seu contexto, de como surgiram os exercícios espirituais, só retomando
alguns pontinhos de ontem, para você que porventura esteja começando hoje conosco essa caminhada, só retomando. O que são os exercícios espirituais? Nós dissemos ontem, Santo Inácio, no número 12 dos exercícios espirituais, vai dizer que entende-se por exercícios espirituais qualquer modo de examinar a consciência, meditar, contemplar, orar vocalmente ou mentalmente e outras atividades espirituais. Santo Inácio chama isso, né? Como são os exercícios espirituais? Falamos também ontem, vamos hoje destrinchar um pouco mais esse caminho. Assim como passear, correr e caminhar são exercícios corporais, diz Santo Inácio, chamam-se exercícios espirituais diversos modos de a pessoa se preparar e dispor o seu coração para entrar em contato com a graça de Deus que atua na vida e no coração de todos nós. E para que servem os exercícios espirituais? Também falamos ontem. Para tirar de si todas as afeições desordenadas. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho desse termo. Veja bem, Santo Inácio então tem como objetivo nos ajudar a superar as nossas afeições desordenadas e depois de tirá-las, buscar e encontrar a vontade de Deus na disposição da sua vida para a sua salvação. E o que é necessário para fazer esses exercícios espirituais? Todos nós somos convidados, né? Você que nos acompanha da sua casa é nosso convidado especial para fazer essa caminhada conosco. E vai dizer Santo Inácio, muito aproveita entrar nos exercícios com grande ânimo e generosidade para com seu Criador e Senhor. Ontem, no finalzinho, nós já falamos, né? Que você se dispusesse, já na sua oração da noite ontem, preparando o seu coração, e Santo Inácio vai dizer, ter ânimo, começar com ânimo e com generosidade diante de Deus, oferecendo-lhe todo o seu querer e liberdade para que Deus se sirva, conforme a sua santíssima vontade, tanto da sua pessoa como de tudo o que você possui. Querer e liberdade colocadas diante de Deus, né? Com ânimo e com generosidade. O que acontece nos exercícios? Estamos retomando um pouquinho de ontem. Enquanto se busca a vontade divina, diz Santo Inácio, verdade, o Criador e Senhor se comunica à pessoa espiritual, abraçando-a em seu amor e louvor, e dispondo-a pelo caminho em que melhor o poderá servir no futuro. Deus nunca se deixa vencer em generosidade. Quando a gente faz esse caminho de buscá-lo, de se encontrar com Ele, na verdade, Ele já nos buscou antes, né? Ele já se antecipou no seu amor para com cada um de nós. Bem, hoje, meu irmão, minha irmã, nós queremos então partilhar com você que vai fazer essa jornada, esse caminho dos exercícios espirituais, queremos partilhar com você algumas expressões, algumas palavras que são próprias dos exercícios espirituais de Santo Inácio. É importante a gente conhecê-las, é importante a gente saber o que elas significam, para que depois, ao longo do mês, nos seus exercícios espirituais, quando o pregador for ajudar você a compreender ou passar algum exercício, você já esteja, já tenha feito essa introdução e já esteja a par do que significa esta expressão. É claro que você vai ter essa ajuda ao longo dos exercícios espirituais, mas nosso trabalho hoje é tentar aprofundar um pouquinho esses termos que são próprios de Santo Inácio e dos exercícios espirituais. Nós falamos agora há pouco, não é? Afeição desordenada. O objetivo dos exercícios espirituais, né, Padre Valmir, é a gente orientar as nossas afeições. A gente tem uma expressão aí em Minas que a gente fala, né, se a pessoa está com a afeição boa ou com a afeição ruim, não é? Não é bem essa a intenção aqui, esse termo que nós usamos, né? Vamos entender então o que Santo Inácio quer dizer com afeição. Afeição tem o mesmo radical da palavrinha afetividade, vem de afetos. A afetividade representa um papel significativo na nossa vida, mas também no processo espiritual. A pessoa, para Santo Inácio, possui o dom da capacidade afetiva, mediante a qual ele se relaciona com os valores do mundo. Nós somos seres afetivos, né? Nos relacionamos com as pessoas, com as coisas, enfim, a partir da nossa afetividade.
As afeições são desordenadas, segundo Santo Inácio, quando não se orientam para Deus. Não se esqueça disso. Uma afeição desordenada é quando deixou de seguir o rumo para Deus e tomou outro rumo. E assim dificulta a livre atividade das nossas forças, impedindo-as de se submeter à vontade divina. Você vai ver, meu irmão, minha irmã, que for fazer os exercícios, logo no comecinho, vai ter uma parte chamada princípio e fundamento, que diz que todo o nosso ser, todos nós fomos criados para o louvor e glória de Deus. E quando a gente se desvia desta finalidade, é porque as nossas afeições estão desordenadas. Então é preciso novamente ordenar, nesse sentido, as nossas afeições. Tudo aquilo que nos move, né? Para Santo Inácio, a pessoa é orientada para Deus e só pode construir uma paz psíquica duradoura se ordenar as suas feições para Ele. Então aquela paz que a gente busca não é algo que vem simplesmente de fora. Santo Inácio vê só como que é bonito os exercícios espirituais e a maneira como Santo Inácio nos entende, né? Não é algo que vem de fora, não. É algo que brota da gente, da vida da gente, da afetividade da gente, da psique da gente, dos relacionamentos que nós trazemos, da nossa vida, do nosso chão. Tudo isso ordenado para Deus. Mas os exercícios espirituais não falam apenas de afeições desordenadas. Eles visam principalmente gerar afeição. Olha que interessante. Enamoramento, que se revelam na adesão da pessoa de Cristo. A intenção dos exercícios é essa, criar em nós esse desejo, essa afeição por Cristo. Nós não vamos simplesmente ficar verificando aonde que está a falha aqui, não. Isso faz parte do processo, mas é sobretudo brotar um amor profundo, um enamoramento, né? Um apaixonamento nosso pelo Cristo. Essa é a intenção dos exercícios espirituais. A antropologia, né, de Santo Inácio concebe o homem como um ser continuamente corrigido e orientado pelas afeições positivas e negativas. Para encontrar seu rumo existencial, ele deve então vencer as afeições desordenadas e trilhar o caminho que leva a Deus. Por isso são exercícios espirituais, né, que vão nos ajudar para que a gente oriente o nosso coração, oriente as nossas afeições para Deus. Vamos detalhar um pouquinho mais. O que são essas afeições desordenadas? Como que a gente pode perceber essas afeições desordenadas? Eu vou citar aqui várias que o próprio Santo Inácio cita nos exercícios espirituais, né? Por exemplo, tristeza, inquietude por falsas razões, supervalorização dos obstáculos, obscuridade, inclinação para as coisas baixas, desconfiança, falta de esperança, desejo de ser menos generoso, o medo, falta de sinceridade e de docilidade à orientação das pessoas que se dispõem a nos ajudar, busca de consolações e maiores graças como recompensa para servir a Deus. Olha que interessante. Servir a Deus buscando recompensa, segundo Santo Inácio, é uma afeição desordenada. Apego aos bens que se possui, repugnância pela pobreza, no sentido de um coração pobre, né? De um coração desapegado das coisas, amor próprio interesseiro. Vejam quantas coisas, e outras tantas a gente poderia acrescentar aqui, né? Conscientes ou inconscientes, essas afeições desordenadas levam a pessoa a desviar-se dessa ordem estabelecida por Deus que nós citamos. Para retomar essa ordem, é preciso vencer, portanto, essas afeições desordenadas, o que não significa suprimi-las, mas sim não determinar-se por nenhum afeto. Essas coisas a gente convive com elas, mas bota o desejo dos exercícios espirituais é colocá-las no seu devido lugar. Não se deixar levar por nenhum afeto que impeça de perceber o verdadeiro bem de uma situação dada. Vocês vejam como o Santo Inácio é objetivo, né? Ele, lá no contexto dele, 500 anos atrás, tem essa clareza, essa percepção, a partir da sua experiência, que nos ajuda. É de uma profundidade psicológica impressionante, né? Os exercícios espirituais, quando bem feitos. No entanto, a pessoa nem sempre consegue saber se a afeição é positiva ou não.
É difícil para a gente, né? Às vezes uma situação nos entristece, nos deixa angustiados, e daí? É uma situação, é uma afeição desordenada ou uma consequência natural de algo que eu estou vivendo? Por que a gente não consegue perceber isso, segundo Santo Inácio? Porque quando a afetividade não está suficientemente desenvolvida ou madura, bens aparentes e até um verdadeiro mal podem ser apresentados como bem e vice-versa. Esse é o grande perigo, né? Normalmente a tentação ou o mal, aparentemente revestido de coisas boas, é o que nos seduz. Até porque se algo se apresentasse de cara para nós como algo muito ruim, nós não abraçaríamos aquilo. Mas a tentação, o mal ou a afeição desordenada vai vir a nós revestido de algumas coisas aparentemente boas. Daí, os exercícios espirituais nos ajudam a ter essa sensibilidade para percebermos. Vamos falar um pouquinho mais disso mais para frente. A pessoa humana é como uma bússola. Veja que comparação interessante. Se for deslocada no seu norte magnético, começará a girar em torno de si mesma, sem rumo. Só o retorno ao norte magnético, que é Deus, permite o reencontro do rumo existencial, né? Somos orientados para Deus, certo? Para a pessoa, nesse processo de se ordenar, Inácio propõe os diferentes meios que compõem os exercícios. A oração, meditação, contemplação. Nós vamos ver todos esses estilos de oração, sobretudo amanhã. Essas são as duas primeiras coisas que eu gostaria de partilhar com você, né? A afeição e as afeições desordenadas, né, Padre Valmir? Muito bem, Padre Lucimir, muito clara a sua colocação. É claro que ao longo do processo, né, que cada um vai fazendo, ele vai conseguir ir percebendo isso, não é de cara, né? Eu acho que, de jeito nenhum. Como falado ontem, né, os exercícios espirituais exigem perseverança e também fidelidade, né? Cada dia, exatamente. cada momento, passo a passo, né? Padre Lucimir, nós vamos agora fazer um breve intervalo e nós já voltamos com continuando com a nossa reflexão sobre essa introdução dos exercícios espirituais. Um minutinho só. Ok. Estamos apresentando programa Encontro de Fé. Itajubá foi fundada pelo Padre Lourenço da Costa Moreira, nascido em 15 de maio de 1778 em Portugal, e veio a falecer em 1855 com 77 anos de idade, aqui mesmo na cidade de Itajubá, onde foi sepultado. Dom Lino Deodato Rodrigues de Carvalho, bispo de São Paulo, cuja diocese Itajubá pertencia, veio visitar nossa paróquia. Assim o deixou escrito no livro do tombo. Em 19 de março de 1819, festa de São José, teve a celebração da primeira missa na pequena capela, ali no terreno doado pelo finado Francisco Alves, a atual igreja paroquial sob a invocação de Nossa Senhora da Soledade, a matriz da soledade agora existente. Senhora da Soledade, Nossa Senhora de Itajubá. Estamos apresentando programa Encontro de Fé. Estamos de volta com o nosso programa. Padre Lucimir, espero que tenha dado tempo de você tomar um golinho de água. Hoje eu trouxe ela pertinho de mim, então ficou fácil. Para ficar mais fácil, né? Isso. Muito bem. Então podemos prosseguir com o próximo ponto. Ok. Então nós estamos apresentando a você, meu irmão, minha irmã que nos acompanha, um pouquinho aí de alguns termos próprios dos exercícios espirituais de Santo Inácio. É claro, de maneira bastante panorâmica, partilhamos com você
E queremos agora, então, ou melhor, antes queria recordar uma coisa muito importante, né? Santo Inácio de Loyola é o grande pai do discernimento, de mestre, melhor dizendo, do discernimento espiritual. E ele vai dar para nós, então, algumas regras de discernimento. Falamos disso ontem, né? O que é discernir, perceber o que é bom, o que não é bom, aquilo que é bom que pode se tornar melhor ainda. Santo Inácio nos ajuda, então, nesse processo. Agora nós queremos falar um pouquinho sobre algumas regras de discernimento que valem para a nossa vida, que os exercícios podem nos ajudar nesse tempo intenso de um mês, que são os exercícios espirituais na vida que você vai fazer, e que podem ajudar você no seu processo depois para a sua vida. Na verdade, o discernimento é um fundamento da nossa vida cristã, não é? Nós sabemos essa oposição que existe sempre entre bem e mal, luz e trevas, espírito e matéria, está presente na história de quase todas as grandes religiões, ou de todas as religiões, podemos dizer, essa oposição, essa luta constante, né? Essa experiência fundamental faz com que nós nos sintamos atraídos, né? Disputados até por essas forças do bem e do mal. A pessoa projetada para fora de si, em duplo sentido, aquilo que está na raiz da sua própria experiência pessoal, sente-se muitas vezes dividida. Mas à medida que vai aguçando a sua percepção, constata que essas forças podem enganá-la. Quem de nós já não experimentou isso, né? São Paulo, inclusive, eu não sei a citação, não me recordo a citação aqui certinha, mas ele vai dizer, muitas vezes, não faço o bem que gostaria e acabo fazendo o mal que não devia, o que não gostaria. Essa luta interna entre o homem novo e o homem velho, a mulher nova, a mulher velha, está dentro de nós, segundo São Paulo, né? E isso faz parte da nossa história. Às vezes julgamos que somos solicitados por um princípio bom e no fundo está operando um princípio mau, camuflado. E a pessoa começa então a construir toda uma sabedoria que vai transmitindo, né, que pode ser transmitida aí para as outras pessoas que vão vir depois. Isso acontece com as tradições religiosas, né? Vão transmitindo essa sabedoria de geração em geração para ajudar a outros a perceber o jogo envolvente dessas duas forças. As regras de discernimento fundam-se na experiência e nas sabedorias humanas. Na tradição bíblica e cristã, na nossa tradição, o discernimento de espíritos é o elemento chave da experiência cristã desde a sua origem. Saber discernir entre o correto e o errado, entre o bom e o mal, faz parte da nossa caminhada cristã. Capacita a pessoa a ver, escolher e executar a vontade de Deus a todo momento. Por isso, começando pela Escritura e passando pela tradição da espiritualidade cristã, desde os seus primórdios, o discernimento é reconhecido como ato sobrenatural, decisivo para o progresso na vida do espírito. Aí entra Santo Inácio. Então, se vocês vejam que o discernimento vem desde o começo, desde o início da caminhada cristã. A fundamentação é bíblica, né? Mas entra então Santo Inácio com as suas regras de discernimento de espíritos, que passa a fazer parte então dessa tradição aí no século XVI. A sua contribuição constitui em dar métodos para que a gente possa fazer um profundo, um apurado discernimento. Inácio supõe que o exercitante, que aquele que vai fazer os exercícios espirituais, experimenta moções de consolação e de desolação durante os exercícios espirituais. Veja bem, eu falei 3 palavrinhas aqui que a gente precisa agora esclarecer um pouquinho, né? Santo Inácio vai dizer que ao longo dos exercícios espirituais, a gente experimenta moções de consolação e de desolação. Moção é movimento, né? Uma moção de desolação quer dizer um movimento interior não seria mais do que um sentimento, né? É um movimento de consolo ou de desolação. Então a palavrinha emoção significa isso, movimento. Vamos agora destrinchar um pouquinho o restante que vem, não é? Por isso, precisa entender de consolações e desolações para ajudar a discernir a sua origem. Então, Santo Inácio vai dizer, a consolação e a desolação virá durante os exercícios espirituais. Agora, é necessário saber de onde que ela está vindo, para a gente poder ir lá na fonte e perceber o que está por trás desta moção.
discernir a sua origem, a se integrá-las no movimento para Deus por meio dos exercícios espirituais. Santo Inácio vai ensinar a gente a perceber, a escutar, veja só, integrar as moções de consolação ou de desolação. Não deixá-las de lado, mas compreendê-las e integrá-las. Por isso, Inácio oferece 2 conjuntos de regras, que a gente vai usar na primeira semana e na segunda semana dos exercícios espirituais. Aqui uma outra coisa, antes da gente entrar em consolação e desolação, é importante que você saiba que os exercícios espirituais de Santo Inácio são divididos em 4 blocos, chamado de semanas. Ele chamou de semanas, mas que não são necessariamente os dias da semana, 7 dias. Apesar de que você vai fazer ao longo de todo o mês, dá a impressão, né, que serão cada semana uma semana de Santo Inácio, mas não, são processos diferenciados. Primeira semana, segunda, terceira e a quarta semana. Para cada semana existe uma proposta muito clara, com exercícios bem específicos, com objetivos claros que Santo Inácio nos propõe, né? Então Santo Inácio vai dar algumas regras de discernimento para as primeiras semanas, porque depois a gente já vai ficando, já vai tomando posse desse processo, dessas regras, e vai conseguindo fazer aí esse discernimento com mais facilidade. Então não se esqueça, né? Pode ser que, por exemplo, uma semana de Santo Inácio dos exercícios dure 4 dias, e a outra dure 9 dias. Para a gente que faz o retiro de 30 dias, os exercícios espirituais, nem sempre coincide uma semana com 7 dias. Às vezes uma é de 5, a outra é de 9. Então depende do processo, e cada uma tem uma proposta. É importante você saber disso, né? Então Santo Inácio vai dar regras de discernimento para estas semanas. Com isso, não quer dizer que essas regras são só para as primeiras semanas, não. Podem ser utilizadas durante, inclusive, da nossa vida depois. Você vai ver que essas regras são importantes para a nossa vida. Vamos falar um pouquinho delas agora, né? Dessas regras de discernimento. Inácio distingue o modo de agir característico dos maus espíritos e dos bons espíritos. Veja só que interessante. Santo Inácio usa uma expressão tipicamente da sua época para nos falar daquilo que é a ação de Deus na nossa vida, do bom espírito, ou daquilo que não vem de Deus, daquilo que nos retira do caminho de Deus, que é a ação do mau espírito. Se estiver longe de Deus, a força do mal é sentida afetivamente por meio de desejos que impelem a pessoa a ações contrárias ao amor de Deus e do próximo, como consequência de uma atitude egoísta. O Espírito de Deus trabalha na pessoa mediante a luz da razão, trazendo à mente a lei do amor e as suas consequências no comportamento. A experiência desses movimentos, dessas moções interiores, permite que a pessoa reconheça, na sua experiência, qual é, presentemente, a sua orientação básica, se vem de Deus ou se não vem de Deus, se me orienta para Deus, se não me orienta para Deus, né? É muito importante saber isso. Por isso os exercícios são necessários para a gente ir percebendo o que está por trás, o que está movendo dentro de mim. Se a orientação básica é para Deus, a força do mau espírito se faz sentir por meio da afetividade e das falsas razões que tiram a paz, angustiam, geram dúvida, escrúpulos. Em tal pessoa, o Espírito de Deus age por meio da afetividade, trazendo-lhe força, paz duradoura, alegria para viver o amor. Veja bem, se a minha orientação é para Deus, como é que o mau espírito vai agir? É o que Santo Inácio está dizendo. Vai trazer dúvida, né? Vai trazer desânimo, vai trazer angústia no coração. Por quê? Porque ele quer retirar você desse bom caminho. Ele quer retirar você desse princípio que te orienta. Ao contrário, o bom espírito, que é a ação de Deus, vai fazer o quê? Vai trazer força, paz duradoura, alegria para viver no amor, perseverança. Vejam, estamos dando exemplo, né, da ação do bom e do mau espírito. São linguagens de Santo Inácio que nós estamos usando aqui, né? O objetivo imediato do discernimento de espíritos são as moções ou os movimentos interiores, como nós estamos falando, né? O meio para verificar a sua origem é ver a sua orientação. Repetimos, leva para Deus e para os outros ou a afastam, concentrando-a em si mesma. O exercitante só faz discernimento espiritual quando está em contato com os seus sentimentos. Nunca esqueça disso.
né? É importante ter clareza, consciência do que está passando dentro de você, na sua oração. Nós não estamos dizendo aqui que a oração se reduz a sentimento, não é isso não. A sentimentalismo, como a gente vê às vezes em muitos meios, não é isso. Pelo contrário, né? Nós estamos falando que é importante a gente perceber o que está por trás daqueles momentos, o que orientam a nossa vida, ou melhor, aqueles exercícios, o que está movimentando ali por trás, né? O que está por trás dessa postura que nos está levando, que está sustentando a nossa oração. Segundo Santo Inácio, veja bem, existem 3 fontes para essas moções, para esses movimentos interiores. 3 fontes: os maus espíritos, os bons espíritos e a nossa própria realidade humana. Então esses movimentos interiores podem vir do bom espírito, do mau espírito ou da nossa própria realidade humana. 3 fontes. O problema do discernimento é detectar a origem, aí que está, né? Da onde que vem? Aí Santo Inácio quer nos ajudar com os exercícios, a fim de reconhecer as que são boas para acolhê-las e as que são más para rejeitar. E a linguagem utilizada por Inácio se enraiza na cosmologia bíblica dos espíritos bons e maus, né? O exercitante de hoje, né, nós podemos estar acostumados com outras formas, né? Não com esta linguagem, mas com outros símbolos, com outra linguagem, com outras interpretações psicológicas, por exemplo, para falar dessas mesmas realidades que Santo Inácio está falando 500 anos atrás. Mas nós vamos ficar, então, com essas categorias para nos ajudar. Tudo bem? Muito bem, Padre Lucebir. Muito bem explicado com detalhes, né? Com riqueza, com profundidade, muito bom. Nós vamos fazer mais um breve intervalo e logo em seguida nós voltamos com o Padre Lucebir para o 3º bloco do nosso programa. Estamos apresentando programa Encontro de Fé. Senhora da Perseverança. Itajubá foi fundada pelo Padre Lourenço da Costa Moreira, nascido em 15 de maio de 1778 em Portugal, e veio a falecer em 1855 com 77 anos de idade, aqui mesmo na cidade de Itajubá, onde foi sepultado. Dom Lino Deodato Rodrigues de Carvalho, bispo de São Paulo, cuja diocese Itajubá pertencia, veio visitar nossa paróquia. Assim o deixou escrito no livro do tombo. Em 19 de março de 1819, festa de São José, teve a celebração da primeira missa na pequena capela, ali no terreno doado pelo finado Francisco Alves, a atual igreja paroquial sob a invocação de Nossa Senhora da Soledade, a matriz da soledade agora existente. Senhora da Soledade, Nossa Senhora de Itajubá. Estamos apresentando programa Encontro de Fé. Nós vamos de novo a Bauru para conversar com o Padre Lucebir. Padre Lucebir, acredito que você tenha tido tempo de tomar um golinho de água, enquanto nós fomos saboreando um pouco da espiritualidade, daquilo que você colocou no bloco anterior. Deu tempo sim, Valmir. Vamos aí, vamos continuar o caminho. Isso. Então nós falávamos no bloco anterior, né, que Santo Inácio pede e nos ajuda com os exercícios a perceber a origem das moções interiores, dos movimentos interiores que vão surgindo ao longo desse processo. Se vem do bom espírito, se vem do mau espírito, se vem de Deus, se não vem de Deus, ou se vem das nossas próprias questões humanas, né?
Isso vai gerar em nós o que Santo Inácio chama de consolação ou de isolação. Esses dois termos são fundamentais a gente entender, porque eles irão aparecer muito ao longo dos exercícios espirituais. Então você que vai fazer os exercícios espirituais de Santo Inácio, vamos tentar aqui conversar um pouquinho, né? Fazer essa introdução para você, tá bom? A permanência dessas moções, desses movimentos, pode constituir estados espirituais mais ou menos prolongados, que se denominam consolação ou desolação. Não são exclusivos, mas são predominantes. O estado de consolação tem ou pode ter sinais de desolação ou vice-versa. É necessário, então, a gente ter uma noção mais clara dos sinais distintivos. O que difere uma consolação de uma desolação ao longo dos exercícios espirituais, para ajudar você no seu processo. A descrição da consolação, interessante a palavrinha consolar, antes da gente prosseguir, consolo, né? Quando eu estou consolado, é quando eu estou com os meus pés no chão, consolo, né? No solo, na terra, quando eu estou ali enraizado. Quando eu não estou enraizado, não estou no centro, eu estou desolado, sem solo, né? Veja só que interessante, né? A descrição de consolação, a gente pode dizer, citando Santo Inácio, veja alguns estados, veja algumas características de quando você vai estar consolado, quando você estiver fazendo os exercícios espirituais e perceber que está vivendo isso daqui, você vai dizer, puxa vida, eu estou vivendo a experiência da consolação agora. O que é? Sua experiência tais como paz interior, alegria espiritual, esperança, fé, amor, lágrimas. Interessante, Santo Inácio fala, lágrimas, né? Às vezes você recebe uma consolação sem causa, como diz Santo Inácio, e te dá uma alegria, um contentamento tão grande que te leva às lágrimas. Muitos santos experimentaram isso ao longo das suas experiências com Deus, e nós já experimentamos certamente, a elevação da mente e todo o movimento interior que deixa a alma consolada no Senhor. Hoje fala-se que a consolação provoca também uma aceitação interior dos outros. Há um conhecimento realista de si na consolação, integração dos sentimentos negativos, sentido de esperança e significado em tudo. Fé e amor se sobrepõem às tensões da vida. Ausência de autopiedade, de carência afetiva, tudo isso são momentos em que a gente pode dizer que nós estamos consolados. A gente pode medir por essas expressões, né, quando a gente está consolado. Não se pode confundir consolação com um deleite sensível, uma experiência agradável simplesmente, pois ela também pode assumir a forma de profunda e intensa dor e lágrimas por meus pecados, de dor com Cristo doloroso, pena interna por tanta pena que Cristo passou por mim, para usar a expressão de Santo Inácio. Veja só, então consolação é todo movimento e dinamismo em direção a Deus, inclusive sentir pena, dor e lágrimas pelos meus pecados. Por quê? Porque isso está me levando a uma conversão, a uma mudança de vida. Não é simplesmente sentir bem. São aqueles sentimentos ou aquelas emoções que vão criar em mim um espírito ou algo que me orienta para Deus. Assim eu estou consolado. É a consolação. A desolação é o contrário da consolação, claro. E provém do mau espírito. Não vem de Deus, provém do mau espírito. Quais são as características da desolação? A guerra ao invés de paz, tristeza permanente, esperança em coisas baixas, amor vulgar, a secura ao invés das lágrimas, a divagação da mente, indica um processo que tem o eu como referência. Não estou orientado para Deus, mas estou voltado só para mim. Na desolação pode haver uma paz e uma alegria superficial, cobrindo a busca de si mesmo. Uma paz falsa, superficial. Isso também é sinal de desolação. Nada é visto em perspectiva, mas de modo urgente e imediato. Você veja só, não consegue ter horizonte, né? Em outras palavras. Quer resolver imediatamente, quer fazer, isso é sinal de desolação, né? Vejam, meu irmão, minha irmã, como isso faz parte da nossa vida, né? Não só para os exercícios espirituais, né?
Mas quantos momentos da nossa vida nós vivemos um profundo momento que pode ser de desolação ou de consolação nessa pandemia, né? Os sentimentos que estão ali brotando de tudo isso, como que a gente poderia classificar a partir das emoções, dos movimentos internos da nossa experiência com Deus, né? Veja que os exercícios espirituais que você está se propondo a fazer estão sendo realizados num momento muito significativo, né? De um profundo apelo espiritual de mudança de vida, e que pode ser para você que vai fazer um marco na sua vida. Viver esse momento com intensidade é fundamental. Seguindo aqui a nossa linha de raciocínio. Finalmente deve-se notar que, assim como a consolação é o oposto da desolação, da mesma forma os pensamentos, né, que brotam da consolação são contrários aos pensamentos que brotam da desolação. Interessante é que Santo Inácio vai dedicar a maior parte das suas regras dos exercícios espirituais a apresentar uma estratégia sobre o que fazer quando se está em desolação. Ele deve ter experimentado uma profunda experiência de desolação, não é? Ficou um pouco mestre nisso e nos ajuda também. Tais regras têm uma função pedagógica. Conhecê-las bem vai ajudar a gente a ser capaz de reconhecer com exatidão a verdadeira consolação ou a desolação lá no íntimo. Desenvolver a habilidade de distinguir as moções e os movimentos, né, que nos aproximam de Deus, das que dele nos afastam. Especialmente nesse estágio do movimento, aprender como se resiste à desolação e a progredir espiritualmente nessa mesma luta. Então Santo Inácio vai dar algumas regrinhas. Então aqui vão algumas regrinhas de Santo Inácio. Se nos exercícios espirituais você sentir que está desolado, sentir esses sentimentos, esses movimentos que te levam à desolação, e vai acontecer, acontece com todos, né? Veja só, para a pessoa que se acha na desolação, a recomendação mais fundamental de Santo Inácio é que não se tome novas decisões, ou reformule decisões anteriores. Então, se eu estou desolado, se eu percebo esse meu estado de espírito, não devo tomar decisões importantes na minha vida neste momento, nesta hora. Nesses momentos de desolação, diz Santo Inácio, não devo nem tomar novas decisões, nem mudar decisões que eu já tomei antes. Olha que interessante. Só se pode agir em nome de Deus quando no fundo do coração se experimenta a presença do Espírito, mesmo que haja dor ou repugnância em níveis menos profundos da consciência. Assim, a afetividade enraizada na fé deve tomar a vontade do exercitante capaz de manter-se firme nas decisões tomadas durante a consolação. As decisões devem ser tomadas durante a consolação. Não esqueça disso. Inácio, com toda a tradição, exorta instantemente a pessoa em desolação a lutar contra ela, concitando-a a tomar medidas práticas para abrir-se ao dom da consolação. A pessoa em desolação, diz Santo Inácio, deve apelar para a razão. Por quê? Porque a desolação deixa tudo confuso, deixa a gente à mercê dos sentimentos, né? Sentimento que vem, angústia. Então Santo Inácio nessa hora tem que apelar para a razão. Refletir que a própria desolação poderá ajudar no discernimento espiritual. Deve recorrer à fé para crer que, embora não a sinta em um nível superficial, a graça de Deus continua ativa no fundo do coração, de modo que possa resistir. O Evangelho de ontem, né? Quando estavam ali na barca, Jesus estava dormindo. A sensação deles é que ele não estava se importando, mas ele estava lá. Recorrer à fé, crer, perseverar. Depois, deve, pois, continuar pacientemente a caminhar para Deus, seguindo as decisões tomadas já durante a consolação. E lembrando que esta retomará, que ela vai vir de novo a consolação. Não se esqueça, os exercícios espirituais é um processo de discernimento que nos ajuda a tomar decisões importantes na vida. Por isso aqui ele enfoca bastante, né, de não tomar decisões quando eu estou desolado, esperar vir a consolação. A resistência aos movimentos que afastam de Deus deve ser decidida, corajosa, e ir diretamente contra aquilo que esses movimentos sugerem, preocupando-se em realizar a ação oposta e não simplesmente reprimir o impulso negativo. Outra dica de Santo Inácio, né? Tenho consciência que uma desolação com uma moção me distancia de Deus,
devo naquele momento tomar consciência dela e realizar uma ação oposta. Não somente impedir ou reprimir um impulso negativo, mas se uma tal atitude me leva para um afastamento de Deus, para uma desolação, tem que tomar outro caminho. Mas se a gente quer ter um outro tipo de atitude, tem que mudar de caminho. Não adianta continuar no mesmo caminho, vai dizer Santo Inácio para nós, né? Finalmente, quando experimentamos moções que tendem a nos afastar de Deus, devemos abrir-nos ao orientador espiritual. Para avançar na capacidade de discernir os espíritos, é preciso progredir na clareza com o próprio espírito, dar nome ao que está lá dentro incomodando. É indispensável que quem faz exercícios espirituais manifeste os seus mais íntimos pensamentos ao orientador, de modo que, em virtude da sua experiência, possa ajudar você a discernir. É claro que você está fazendo exercícios espirituais na vida. Você não vai ter orientador aí com você, alguém para te ajudar, como a gente tem quando está fazendo um retiro, por exemplo, né? Mas uma coisa fundamental, por exemplo, que nós já dissemos ontem, vamos repetir isso amanhã, sobretudo, mas aqui nós já estamos reforçando, tome nota de todas as moções, de isolação, consolação, aquilo que você percebe, depois no momento oportuno, no final de cada semana, né? Ou num outro momento, depois, sobretudo nesse momento de pandemia, é difícil de ter contato, né? Mas se você já tem um orientador espiritual, procure, partilha. Alguém da sua confiança, né? Alguém que vai estar orientando, isso é fundamental. A gente partilhar aquilo que está passando lá dentro do nosso coração, né? E essas são algumas regras de Santo Inácio para nos ajudar nesse processo. São muitas outras regras que ele dá, né? Aqui nós estamos somente vendo algumas que são mais fundamentais. Padre Lucebir, nós já estamos... Em via de regras, nós teríamos mais um bloco, mas nós gastamos aqui quase 45 minutos desde o começo do programa. Como que nós fazemos? Valmir, vamos então concluir? Você me dá mais uns 2 ou 3 minutinhos, só para eu concluir um outro termo aqui que é importante? Pode sim. Pode ser até uns 4 minutos por aí, pode fazer tranquilo. É só para a gente se organizar. Então tá jóia. Porque tem uma expressão muito especial de Santo Inácio, que você que vai fazer os exercícios vai vivê-la, sobretudo na segunda semana, no momento chamado da eleição, né? Que é a expressão a indiferença inaciana. Que é importante a gente dizer o que é isso, né? Por quê? A gente fala de santa indiferença, vai puxar a vida e fala assim, nossa, mas padre, mas a indiferença agora virou algo santo? O que é isso? O que está acontecendo? Não. Nós não estamos falando da indiferença no sentido de você não ligar para as coisas. Como, por exemplo, nós estamos vivendo no nosso país, né? A começar de alguns governantes, uma indiferença com a vida das pessoas, assim, que nos assusta, que nos amedronta. Não é isso, não. Não é esse tipo de indiferença, não. Santo Inácio, na linha aí dos grandes padres da igreja, dos grandes orientadores, vai usar essa expressão indiferença, não com o significado de viver sem sensibilidade, mas antes, segundo a razão que vem da fé em Deus. Em poucas palavras, aquilo que o indiferente vive é uma insensibilidade em relação a tudo o que não tem a ver com a vida de Deus. Vale a pena a gente sublinhar o seguinte, olha, ainda que Inácio diga que é necessário fazer-nos indiferente, exige da nossa parte uma colaboração, né? Indiferença, então, para Santo Inácio é isso. A confiança total em Deus, a certeza de que Ele nunca nos abandona. Outro modo de dizer esta indiferença pode ser a alma na paz, tranquilidade interior. Quando nos exercícios espirituais Santo Inácio nos diz que é necessário fazer-nos indiferentes, ele está dizendo que na sua vida ele não vai buscar, para usar uma expressão dele, nem a riqueza, nem a pobreza, nem a saúde, nem a doença, contanto que ele faça a vontade de Deus. Ser indiferente a tudo, contanto que se realize a vontade de Deus na sua vida. É isso que Santo Inácio vai dizer. Ele não pede para que Deus o faça mais pobre, e nem pede para que Deus o faça rico. Ele não pede para que Deus o dê saúde, e não pede para que Deus lhe dê doença para sofrer por ele. Não, ele vai falar assim, Senhor, estou nas tuas mãos. O que for melhor para a minha salvação, para eu cumprir a tua vontade, isso o Senhor pode fazer.
Essa é a indiferença de Santo Inácio, inclusive, que é o coração da oração, né, Valmir? Que estamos rezando aí todos os dias, né? Sim. Tomai, Senhor, a receber a minha liberdade, a minha memória, enfim, dai-me somente o vosso amor e a vossa graça. Isso me basta. Essa indiferença com relação a tudo para se abrir à vontade de Deus. Esse é o significado do termo santa indiferença, né, que Santo Inácio vai dizer. Bem, estes são alguns temas, assim, muito de maneira panorâmica, né, principais dos exercícios espirituais que você que vai fazer os exercícios vai encontrar, vai escutar ao longo dessas semanas, né? A gente torce para que possamos ter ajudado você a compreender um pouquinho mais desses termos aí tão fundamentais. Muito bem, Padre Lucebir. É muito profundo, muito claro, né? O significado de cada um dos termos, né? Dos conceitos aí usados por Santo Inácio. E é uma escola de aprendizado, né? Os exercícios espirituais, eles são encantadores, porque a cada dia você vai descobrindo algo, né? E foi o que Santo Inácio fez durante toda a sua vida, né? E fez as suas anotações. Padre Lucebir, muito boa a sua colocação, agradeço muito e com certeza enriqueceu muito a todos nós para que a gente possa fazer, então, a partir da próxima semana, essa experiência do grande retiro. Padre Lucebir, para encerrarmos esse momento, primeiramente quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade e gostaria que você nos desse a bênção. Eu que agradeço, Padre Valmir, agradeço a equipe que está aí com você, um abraço a todos e a você que está conosco, nos acompanhou em mais uma noite, muito obrigado pela sua companhia. Agora eu faço um apelo a você, amanhã, no último dia, nós vamos ver questões bastante práticas para o seu exercício espiritual, né? Então você que pretende fazer essa experiência, não perca amanhã. Vamos falar dos estilos de oração, das formas de oração, que são fundamentais para os exercícios espirituais, tá bom? Então não perca amanhã. Então vamos pedir a bênção de Deus para a nossa noite, para todos nós que aqui estamos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que por intercessão de Santo Inácio de Loyola, que desça sobre você, sobre a sua família, a bênção do Deus de infinita misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Padre Muito obrigado, Lucebir, um abraço. eu que agradeço, tenha uma boa noite, um bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser, obrigado. Nada, boa noite. Nós vamos agora fazer o seguinte, nós teremos um breve intervalo e logo na sequência nós teremos então o momento Laudato Si. Na verdade, a reprise de ontem, nós tivemos dificuldade com as imagens e nós vamos reprisar esse quadro Laudato Si do dia de ontem. Então, um pequeno intervalo e nós já voltamos. Poderoso padroeiro, pede a Cristo muita graça para o povo de Pinheiro. Salve o grande Santo Inácio, poderoso padroeiro, pede a Cristo muita graça para o povo de Pinheiro. Estamos chegando também ao final do programa Encontro de Fé. Foi uma alegria imensa compartilhar com você que está em casa. Quero agradecer a cada um por nos acompanhar cada dia. Amanhã estaremos de volta com o Padre Lucebir, então vou dar a bênção e agradecer também a todos que nos acompanharam até esse momento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que abençoe-vos o Deus cheio de amor, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Tenham todos uma boa noite, obrigado pela paciência, obrigado pela participação e até amanhã com mais um programa Encontro de Fé. TV da Soledade apresentou programa Encontro de Fé.